Hoje o Senhor quer te dar um grande presente, depois dessa festa da misericórdia, depois de celebrarmos com tanta alegria a misericórdia do Senhor. Essa misericórdia infinita quer partilhar com você aquilo que Ele mesmo, o próprio Jesus, quis para Ele, Ele quer também para você. Nós estamos nos preparando para nesse dia 11 de abril de 2024, começarmos a consagração a São José. A sua vida não será mais a mesma depois dessa consagração. Coloca aqui no chat, coloca aqui nos comentários, quem já fez a perfeita consagração à Santíssima Virgem Maria. Quem já usa essa correntinha, né? Já conhece essa consagração. Muitos ainda não conhecem. E vão ter oportunidade. Todos os anos o exército de São Miguel se prepara para juntos fazermos essa consagração que tem transformado vidas. Porque o nosso primeiro passo é um encontro pessoal com Jesus. Mas depois do encontro pessoal com Jesus, a gente vai avançando na imitação de Cristo e a gente começa a imitar a Jesus como Ele quis precisar da ajuda de Nossa Senhora. Nós não temos que imitar Jesus, e Jesus em tudo quis precisar de Maria. Ele quis aprender a andar, Ele foi amamentado por ela, aprendeu a falar. Ele, Deus Todo-Poderoso, se abaixou e nos ensinou o caminho. Quando Filipe perguntou, mas Senhor, nós não sabemos o caminho. Qual é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega lá em cima. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele está dizendo quais passos nós devemos dar. Nós devemos imitar Jesus em tudo. Repete isso no seu coração. O segredo da felicidade é imitar Jesus em tudo. Que uma das músicas mais lindas, simples, na simplicidade, né, que todos nós, a maioria de nós, quando crianças, conheceu essa música do Padre Zezinho, que diz qual é o segredo para ser feliz. E vai dizer, qual é o segredo para ser feliz, irmã? As mais novas não conhecem. Qual é o segredo para ser feliz? Ah, sim. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Diz a canção, que na verdade é o resumo do que está aqui, a palavra de Deus. O Evangelho é imitar Jesus. E se consagrar a Nossa Senhora. João Paulo II dizia, esse grande santo, esse grande Papa, quando você se consagra a Nossa Senhora, você toma posse de algo que Deus já fez em você quando você foi batizado. Você foi consagrado a Deus. De que modo? Você, ao ser batizado, se tornou filho do Pai Eterno e filho da Virgem Maria. Como? Você foi revestido de Cristo, que é filho do Pai Eterno e filho da Virgem Maria. Você foi configurado ao corpo de Cristo. E aquilo que Jesus disse em João 19 para Nossa Senhora, mulher, eis aí o teu filho, e disse ao discípulo que ele amava, eis aí a tua mãe. Deus uniu cada pessoa que é batizada com Nossa Senhora. A palavra de Jesus disse que ela é tua mãe e você é filho dela. E o que Deus uniu, o homem não separa. Então, quando você se consagra a Nossa Senhora, você só confirma uma coisa que já aconteceu no seu batismo. Você foi unido à Virgem Maria, você se tornou filho dela no momento do seu batismo, quando você foi revestido interiormente, profundamente da pessoa de Cristo, na sua consagração batismal. Porém, além disso, imitar Jesus, que se entregou todo aos cuidados de Maria, no ventre de Maria, ele foi gerado, ele foi alimentado, ele depois que nasceu foi amamentado, depois ele foi cuidado por ela, mas quando ele foi se tornando um rapazinho, aliás, já antes, quem é que providenciava todo esse alimento?
todo o cuidado, todo o carinho. Quem é que providenciava onde morar, o que comer, a proteção? São José. Mas de maneira especial a criança, quando começa a ficar maiorzinha, quer imitar o seu pai. Os meninos, quando vão crescendo, em tudo imitam o exemplo do seu pai. E Jesus, claro, tinha o seu pai eterno. Ele não teve um pai humano, carnalmente. Mas São José foi escolhido desde toda a eternidade para ser para Jesus um exemplo de homem. Jesus imitou tudo, os gestos de São José, a maneira dele se comportar. Imagina quem é essa pessoa que Deus escolheu para que o seu filho pudesse imitar e aprender a ser homem com este homem. Que grandeza tem esse homem que Deus escolheu para ser modelo no sentido humano, porque Jesus é Deus que se tornou humano. A Bíblia diz que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele era Deus, mas ele se diminuiu e quis crescer, se desenvolver. E esse crescimento humano de Jesus passou por São José. Jesus aprendeu com São José a ser homem, a ser respeitador, a ser responsável, a ser trabalhador. Jesus, como criança, foi aprendendo com o exemplo, com as palavras, com as atitudes de São José, a ser Jesus. Isso é tremendo, isso é grande demais. Tem uma música que nós cantamos aqui, as irmãs lembram, que diz, não lembro qual é o nome da música, que diz assim: as tuas mãos laboriosas nos ensinaram, como é? Falando que as mãos trabalhadoras de São José ensinaram aquelas mãos que criaram o universo, ensinaram o próprio Jesus. Então entenda bem, se você quer seguir o caminho para o céu, que é Jesus, caminho, verdade e vida, você precisa imitar Jesus, que se entregou totalmente aos cuidados de Maria, mas também se entregou totalmente aos cuidados de São José. Você, como cristão, você pode ter devoção a muitos santos, mas a devoção a São José não é uma devoção opcional como a devoção dos outros santos. Porque Jesus não imitou, não se entregou aos cuidados de Santa Clara. Jesus não se entregou aos cuidados de São João Batista, de São Francisco, todos esses santos que eu amo de paixão, do Padre Pio. Claro, para os padres ele se entrega, no altar ele se entrega aos cuidados do sacerdote também, de certo modo podemos dizer. Mas Jesus, na sua vida humana, se entregou à Virgem Maria e a São José. Por isso a nossa devoção à Virgem Maria e a São José não está na mesma linha que a devoção aos outros santos, que são nossos amigos, nossos irmãos mais velhos, nossos irmãos que já chegaram numa plenitude, que estão acima de nós e nos ajudam muito. Mas São José e a Virgem Maria estão muito acima desse grau. São José foi o pai do menino Deus, aquele que cuidou dele. Eu quero ler para você uma das profecias mais bonitas que prepara sobre a pessoa de São José. Gente, no livro todo do Gênesis, eu duvido que alguém tenha se emocionado tanto lendo qualquer parte do Gênesis do que a gente se emociona lendo a história de José do Egito. Eu não acredito que, claro, que a criação nos emociona. Deus criou por amor. Mas de todas as passagens do livro do Gênesis, a passagem também de Abraão, que vai ofertar o seu filho Isaac, e ali é uma prefiguração do Pai, que sacrifica Jesus no nosso lugar, para que a gente seja salvo. Tem passagens lindas no livro do Gênesis, mas eu, particularmente, nenhuma passagem me emociona tanto como a história de José do Egito. José do Egito, em certa medida, é uma prefiguração da pessoa de Jesus, que foi vendido, que foi traído pelos seus próprios irmãos, Porém, a história de José do Egito aponta também
para a figura de São José. Quando José do Egito teve um sonho, ele disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, feixes de trigo, não é? E eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos responderam: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E odiaram ainda mais o seu irmão por causa dos seus sonhos e das suas intenções. Ele teve ainda um outro sonho que contou aos seus irmãos. Ele disse: tive ainda um outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. E narrou isso ao seu pai e a seus irmãos. Mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós, então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou esse fato. Como Maria guardava no coração, o seu pai conservou na sua memória esse fato. Porque ele percebeu que, embora fosse estranho, ele à frente do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos, mas alguma coisa existia aí de profético. Como você que lê o livro do Gênesis e lê a história de José, chega a parte que o faraó vai dizer que ide todos a José e fazei tudo o que ele vos disser. E ele vai dizer que no Egito, quem manda no Egito vai ser José do Egito. Todos que quiserem alimento vão ter que procurar José. José vai mandar em todos. E quando chegam seus pais, seus irmãos, estão sob os cuidados de José. Isso é uma prefiguração. O sol, a lua e as estrelas se inclinaram diante de mim. Gente, o sol representa Jesus Cristo, que é o sol da nossa vida. Está escrito em Malaquias, ele é o sol da justiça que nos vem visitar. Está escrito no cântico de Zacarias, em Lucas, né? No início de Lucas, ele é o sol nascente que veio nos visitar. Ele é a estrela da manhã, Jesus. E o próprio Jesus, que é o Deus feito carne, se inclinou em obediência a São José. Claro que não em adoração, porque Deus não adora a criatura, mas Deus se abaixou e se inclinou em reverência para este homem, chamando-o de Pai. Jesus obedecia, está lá escrito na Bíblia, ele era submisso a José e a Maria. E Maria era submissa à rainha dos anjos, a mais perfeita de todas as criaturas que existiram, existem e vão existir. Nunca nenhuma criatura será maior que a mãe de Deus, mas a mãe de Deus se submeteu a São José. Será que todas as esposas, se um esposo acordar de madrugada dizendo assim: vamos agora nos mudar para muitos quilômetros de distância, mas agora, no meio da madrugada, agora, Nossa Senhora obedeceu São José. Não sabia o que estava acontecendo, mas confiou no seu esposo. Uma vez eu vi um testemunho de um casal e a sua esposa confiava muito no esposo. E ele percebeu que tinha uma pessoa querendo fazer maldade com ela. E ele fez sinais para ela, dizendo que ela fosse embora. Ela não entendeu nada, mas obedeceu. E ali foi um grande livramento, não só de assalto, mas até mesmo de risco de vida, porque ela confiava no seu esposo. Quem dera que todas as famílias de hoje, os maridos tenham essa responsabilidade e as esposas tenham essa confiança nos seus esposos. Imagina, Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, a única imaculada criatura perfeita, sem pecado, cheia da plenitude da graça, que se tornou rainha de toda a criação, rainha dos anjos, dos homens, mãe de Deus, obedecia a São José. Então olha aqui essa prefiguração. Eu vi o sol se inclinando diante de mim, representando Jesus, né? A lua se inclinando diante de mim. Maria é representada pela lua, porque a lua
parece ser do tamanho do sol, mas não é, é muito menor. A lua tem uma luz que ilumina a noite, mas a luz não é dela, vem do sol, ela só reflete. E as estrelas também se inclinavam diante de mim. Todos os santos se inclinam diante de São José, porque São José é o patrono de todos os santos, de toda a igreja. Deus quis te dar um pai para te proteger assim como ele protegeu a Virgem Maria e o menino Jesus. Os maiores tesouros de Deus, Deus entregou aos cuidados deste homem. Santo Tomás de Aquino diz que quanto maior é a missão de uma pessoa, mais dons Deus derrama na alma dessa pessoa para que essa pessoa consiga dar conta de cumprir essa missão. Então, dependendo da missão que Deus te chamar, Ele vai te capacitar para cumprir essa missão. A maior de todas as missões de uma criatura humana foi da Virgem Maria, de gerar Deus para ela, o corpo, a alma, a carne de Maria, gerar a carne de Jesus, precisava ser a carne pura e imaculada. Por isso ela recebeu mais dons que todas as criaturas, mais do que os serafins, mais do que todos, porque Deus ia assumir o corpo dela. Por isso Lúcifer ficou furioso, porque ele era o mais brilhante. E Deus contou para ele: olha, vai ter uma criatura mais brilhante que você. Vai ter uma criatura mais cheia de perfeições, de longe maior que você. Ah, menino, como diz o Padre Fidel, menino, nessa hora, a inveja, tudo de ruim que estava escondido naquele anjo brilhante, explodiu de ódio. Adorar um Deus feito carne é uma humilhação, mas reverenciar aquela que vai ser maior do que eu, onde ele vai se encarnar, isso eu não aceito, não servirei, foi o brado dele e de 1/3 dos anjos revoltosos que se tornaram demônios. Mas Nossa Senhora foi a que recebeu maiores graças, mas até mesmo São José, Deus precisou acumular com mais graças que todos os outros santos, porque ele iria ajudar a maior missão de todas, a missão do Verbo encarnado, Jesus, salvar a humanidade. Ele precisava ser o modelo perfeito para o Filho de Deus, o exemplo. Ele seria, de certo modo, também o molde, onde a masculinidade de Jesus perfeita seria moldada. Ele seria aprendendo tudo de São José. Então este homem recebeu da igreja um título de honra que nenhum outro santo tem. Todos os santos nós veneramos. Em grego se diz dulia. A Virgem Maria nós veneramos com uma superveneração, maior de todas, chamada hiperdulia. Mas somente São José é venerado com o culto de protodulia, que significa a primeira veneração de todos os santos. Somente São José é chamado também de José Santíssimo, né? Somente Deus, a Virgem Maria e São José têm esse título de Santíssimo, porque ele chegou num altíssimo grau de santidade, como nenhuma outra criatura. Então, São José, ele quer ser para você auxílio e proteção. Eu vou repetir, São José quer ser na sua vida, e ele é um presente da misericórdia de Deus para você. O pai adotivo, o pai exemplar que Deus criou para Jesus, ele quer entregar para você. Feliz você que já recebeu esse presente. Feliz você que não conhecia, mas agora está entendendo melhor e quer receber esse presente. Você aceita esse presente? Você se entrega aos cuidados daquele que cuidou da mãe de Deus, da virgindade, da pureza de Maria, com seu ser homem de maneira verdadeira, exemplar. A Bíblia diz, o rei Davi diz a Salomão: seja homem de verdade, não te desvia dos mandamentos de Deus. Hoje se perdeu a noção do que é ser homem de verdade. E esse exemplo, esse homem exemplar que quer cuidar de nós, das nossas famílias,
está sendo entregue pela misericórdia de Deus para você. Responde aqui nos comentários, você quer esse presente? Você aceita esse presente? Lembrando que desprezar um presente de alguém que nos ama se chama desfeita, se chama ingratidão. Por isso, não despreze a oferta de Deus. Esse dia 11 é um dia muito especial, no qual todos nós juntos vamos começar uma caminhada para fazer uma entrega solene ao nosso glorioso Pai, São José. Você vai se entregar aos cuidados dele, imitando o caminho, a verdade e a vida. O menino Jesus, o Verbo, aquele que é o nosso exemplo, nos deu o exemplo e você vai imitar o exemplo de Jesus, se entregando aos cuidados de São José, como seu protetor, como seu provedor. São José será o teu auxílio, tua ajuda e tua proteção, como ele foi para Maria, como ele foi para Jesus. E como é que São José se tornou protetor e auxílio para Maria e para Jesus? São José, primeiro, ele aprendeu a cuidar da sua própria alma. São José, não sei se você sabe, mas São José é um dos pouquíssimos santos que a igreja, não como um dogma de fé, pelo menos ainda não, mas se Deus quiser no futuro sim. Porque um dogma de fé é obrigatório você acreditar que Maria é sempre virgem, que Maria é imaculada. Mas quando é uma tradição da igreja, o ensinamento dos santos, não significa que é obrigatório acreditar, de modo que você perca a sua salvação se você negar isso. Então, existe uma tradição na igreja, os santos acreditam nisso, que São José nunca cometeu nenhum pecado. A impecabilidade de São José. Mas, irmão, só quem é imaculada é a Virgem Maria, não é? Ela e Jesus, ela a nova Eva, Jesus o novo Adão. É verdade. Mas São José, ele foi santificado no ventre, assim como João Batista. João Batista não é maior que São José. Mas, irmão, está na Bíblia, Jesus falou, Mateus capítulo 11, que de todos os que nasceram de mulher, não existiu nenhum maior que João Batista. Mas está escrito também no Evangelho de São João, capítulo 1, que aqueles que receberam o Verbo feito carne, não nasceram de homem, nem de mulher, nem de carne, nem de sangue, mas nasceram de Deus. Por isso diz que João Batista é o menor no reino dos céus, mas é o maior entre os homens, entre os profetas do Antigo Testamento. João Batista é maior que Moisés, que Elias, que Abraão, que Isaac, que Jacó. João Batista é um grande santo, mas ele não é maior que São José. São José está na linha da união hipostática. O que é isso, irmão Luiz Maria? Está na linha da encarnação do Verbo, no mistério central, altíssimo, acima dos outros santos. Então, se São João Batista foi santificado no ventre de Isabel, quando Maria visitou Isabel com o menino Jesus no ventre, ela só falou e a criança estremeceu, foi santificada ali de todo o pecado e ficou cheia do Espírito Santo, e a mãe também se alegrou e cantou, louvou, disse que Maria era bendita, proclamou que ela estava grávida sem saber, o Espírito Santo revelou. Se João Batista foi santificado no ventre de Maria, no ventre de Isabel, com a visita de Maria, muito mais São José, que é um santo maior que São João Batista. Por isso a tradição da igreja ensina que São José foi santificado já no ventre, né? Não é dogma de fé, porém são muitos os santos que falam sobre isso, né? E ele conservou sua alma pura, como nenhum outro. João Batista, à custa de muitas penitências, foi um santo, muito santo. Mas São José recebeu uma graça maior para poder ser o pai do menino Deus.
Então São José, antes dele ser o protetor e o auxílio da Virgem Maria e do menino Jesus, ele viveu uma vida de intensa dedicação, de luta para guardar a sua pureza, de ser um exemplo de trabalhador. Ele passou anos procurando se unir a Deus, protegendo sua vocação, para então estar preparado para essa grande missão. Você já percebeu que muita gente se converte e já acha que é santo, e já quer converter o mundo todo? De certo ponto é bom, claro. A gente quer, quando a gente experimenta uma coisa boa, a gente conta para todo mundo: gente, uma receita nova aqui, é deliciosa, né? Quando a gente conhece uma coisa boa, a gente quer contar para todo mundo. E evangelizar é nossa missão. Mas muita gente, às vezes, esquece que Jesus, para poder ficar 3 anos pregando o evangelho, ele ficou 30 anos obedecendo José e Maria. 30 anos como humilde servo, no silêncio. Jesus, durante 30 anos, foi aprendendo a ser um carpinteiro. Era um trabalhador humilde, simples. 30 anos numa vida difícil. Fugiu para o Egito, aquela terra inóspita, aquela terra tão avessa aos princípios judaicos. Jesus viveu esses 30 anos obedecendo a São José e a Virgem Maria. Então São José se preparou para poder ser esse homem que Deus quis que cuidasse da Virgem Maria e do menino Jesus. Será que você está preocupado somente de viver pregando nas redes sociais e tudo? Ou mais preocupado, não que seja errado, não é errado, mas mais ainda, o importante é você, como São José, cuidar da sua intimidade com Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, transbordar isso para os outros. Você tem guardado o seu momento de silêncio com Deus? O seu momento você sozinho com Jesus? Mais do que o bate-boca, do que estar com as pessoas, mais do que suas diversões, o seu momentozinho com Deus? São José é um exemplo da vida interior. Ele protegeu a sua virgindade para depois proteger a virgindade da Virgem Maria e do menino Jesus. Então, outra coisa, o diabo, ele sabe da sua missão. Quando o diabo vê o anjo da guarda que te acompanha, ele sabe qual caminho que você tem de vocação. Claro que ele não sabe tudo, mas ele tem uma noção por causa do seu anjo da guarda. Então ele vai tentar de tudo para te desviar do plano que Deus tem para você. O padre Rufus dizia assim: aquelas pessoas que têm uma missão especial, né, que têm uma habilidade maior, artistas, né, pessoas que têm o dom de tocar, de cantar, de fazer algo, principalmente nessa parte artística, que tem um carisma especial, o diabo tenta desviar principalmente a afetividade dessas pessoas, para não cumprirem o plano de Deus, para não usarem essa força, esses dons que Deus deu para Deus, mas sim para o mundo, mas sim para desviar as pessoas do desejo da vida eterna, mas que faça amar a terra, amar somente as coisas terrenas e não use esses dons para a glória de Deus. São José, ele se vigiou, porque ele recebeu muitos dons. Alguns dizem que São José tinha uma beleza, que as mulheres ficavam encantadas com ele, e São José guardou a pureza. São José usou esses dons, escondeu, não foi vaidoso. São José era descendente de Davi e tinha todas as qualidades dos reis. Ele era descendente da realeza, ele era nobre. Mas São José quis viver na simplicidade e na pobreza. São José protegeu a sua alma para poder usar os dons que Deus lhe deu somente para a vontade de Deus, para os planos de Deus, da maneira certa. Porque São José se vigiou primeiro durante muitos anos e não foi fácil. São José teve a capacidade, depois de adulto, de cuidar do menino Jesus e de Nossa Senhora, porque ele cuidou da sua alma primeiro, ele soube se vigiar.
Será que os seus dons têm sido usados totalmente para a glória de Deus? E quando eu falo totalmente para a glória de Deus, eu não estou falando de viver na igreja, não. Eu estou falando de você viver a sua profissão. E não só a profissão, os dons que Deus te deu para a vontade de Deus, para a honra e glória de Deus, e não para a sua vaidade, e não para a sua vanglória. Como diz o Salmo, não a nós, ó Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, seja a glória. Eu quero que Deus apareça através do meu dom. E se me aplaudem, eu quero que esses aplausos levem as pessoas a se apaixonar por Jesus. E se alguma vez eu for humilhado, não me importa, porque eu quero a honra e glória do meu Senhor com os dons que Ele me deu. Isso São José cuidou da sua humildade, da sua pureza, do amor a Deus no seu coração em primeiro lugar, para depois poder cuidar do menino Jesus e da Virgem Maria. São José protegeu Maria de ser apedrejada. Você sabia que na lei antiga, tanto o homem como a mulher, se cometesse o adultério, seriam apedrejados até a morte? Na lei antiga, era dito assim, Deus dizia, tire o mal do seu meio. Então, se uma pessoa amaldiçoava o pai e a mãe, não era como nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje querem proibir até de dar palmadinha na criança, né? Que diz respeito aos pais. Os pais antigos, né, irmã Maria Rita? Cadê? Estava aqui. Não está mais. Os pais antigos era só no olhar. Pois no Antigo Testamento não era no olhar, não. Se alguém amaldiçoasse o pai ou a mãe, eram mortos. E no povo de Israel não existia filho que desrespeitava os pais, porque se desrespeitasse, era morto. Claro que Jesus não quer que tire o pecado dessa maneira. O Antigo Testamento foi necessário naquela época, né? Mas hoje, né, Jesus quer nos ensinar a viver essa pureza, esse respeito aos pais, por exemplo, por amor. Mas no Antigo Testamento, quando cometia adultério, era morte. E tudo indicava que Nossa Senhora tinha cometido adultério aos olhos dos outros. Se São José dissesse que o filho não era dele, a Virgem Maria seria apedrejada até a morte e a criança que estava no seu ventre ia morrer também. São José não acreditava que Maria tinha cometido adultério, mas ele não entendeu aquele mistério. E Maria não falou nada para ele. São José viveu momentos muito difíceis e São José soube, ele poderia fazer duas coisas para não desobedecer a Deus. Ele poderia dizer que a criança não era dele e assim Maria seria apedrejada e morta, mas ele poderia também, em vez de fazer isso, ele mesmo ser humilhado como se fosse um pai covarde que abandonou sua esposa, que abandonou seu filho, que é um homem que não presta e que abandonou sua família e seria visto por todos como a pior pessoa da sociedade. São José preferiu ser tido como o pior homem do povo judeu do que ver sua esposa morta por algo que ele sabia que ela não tinha feito, mesmo que ele não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Ele pegou a dor, o castigo para ele, o que Jesus mais tarde iria fazer na cruz por todos nós. São José foi um homem de verdade. Ele protegeu a Virgem Maria e o menino Jesus ao dizer, eu vou fugir, vou ser tido como covarde, mas eu vou salvar. E por isso, São José salvou o Salvador. Por isso o anjo revelou, não tenha medo, José, de receber Maria, porque o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo de Deus. Como assim? Para se cumprir a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que Deus se tornaria o Emanuel, Deus conosco, numa virgem. Isso aconteceu na sua esposa, a Virgem Maria. E São José, que estava triste
por ter que abandonar Maria, se tornou o homem mais feliz do mundo. Porque não só não mais teria que abandonar Maria, mas agora iria receber o Messias que ele desejava tanto que um dia chegasse a esse mundo. Seria filho dele. Quer dizer, filho adotivo aos cuidados dele. Seria entregue a ele. Então São José foi o protetor. E em muitos outros momentos São José salvou o Salvador. Herodes quis matar, salvou o Salvador. Quando voltou do Egito, Arquelau era perigoso, ele foi para Nazaré, salvou o Salvador. Passariam necessidade no Egito, São José fez de tudo para que faltasse para ele, mas nada faltasse para Maria e para o menino Jesus. São José salvou o Salvador. Pensa que título! Só ele foi o Salvador do Salvador, não é? Claro, o grande servo dos servos. Então, meus irmãos, São José, ele cuidou do Jesus menino. Ele quer cuidar. A outra canção de São José diz: o menino Jesus, tu cuidavas do menino Deus, mas hoje em dia ele cresceu, São José. Vem cuidar de mim, eu preciso. Jesus menino não precisa mais, mas eu estou aqui. A igreja é o corpo de Cristo e a igreja precisa de São José. Eu quero finalizar essa pregação pedindo que você compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas não vieram ainda para essa consagração, porque não estão sabendo. E você compartilhando, convidando, essas pessoas vão ver a importância tremenda de se consagrar a São José. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link que você pode se cadastrar, e se cadastrando você vai receber todo o material necessário para, a partir do dia 11, você fazer esse início, esse caminho de 33 dias, para no dia 13 de maio, dia da aparição de Fátima. E em Fátima, no último dia da aparição, São José apareceu lá no alto do céu com o menino Jesus no colo, abençoando o mundo. José e Jesus, Jesus e José, os dois, esse exemplo de pai, abençoando o mundo que seria tão atacado nas famílias, na paternidade. Por isso, se consagrando a São José, você vai ver a sua família restaurada, renovada e com um grande auxiliador, provedor e protetor, que é São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por isso,